na parte de quinta-feira, a marca da besta. A marca da besta gira em torno de adoração. Satanás queria ser adorado no céu. Satanás quer ser adorado hoje ainda. À medida que os anos passam, os eventos finais, como o decreto de morte e a marca da besta, ainda não aconteceram, mas vão acontecer muito em breve. Algumas pessoas ainda expressam dúvidas e até mesmo ceticismo, incredulidade sobre nossa interpretação dos eventos finais, incluindo a centralidade do sábado como dia do Senhor e o domingo como dia papal. Este vai ser o assunto do conflito final, o dia do Senhor e o dia do papado. O Apocalipse é claro: ou adoramos o Criador dos céus e da terra, ou vamos adorar a besta papal e a sua imagem. Não deveria nos surpreender que, em uma questão que gira em torno da adoração ao Criador, o sábado seja o ponto central. Por quê? Uma vez que este é o sinal fundamental de que Deus é o Criador, que deu origem a esse dia de guarda lá no Jardim do Éden. Abra sua Bíblia agora e leia comigo Gênesis capítulo 2 e o verso 1 até o verso 3. Aqui está, já na primeira página da Bíblia, Deus falando: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Gênesis 2, 1 a 3. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Você tem alguma dúvida, meu querido irmão, quanto ao dia de guarda, quanto a ser domingo ou sábado, quanto a ser o primeiro dia da semana ou o 7º dia da semana? Você tem alguma dúvida? A Bíblia responde a sua dúvida. Já na primeira página da Bíblia, aqui no capítulo 2 de Gênesis, verso 1 a 3, diz claramente que Deus fez 3 coisas no 7º dia da semana. Deus descansou, Deus abençoou e Deus santificou. E quando Deus escreveu os 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, ele confirmou aquilo que ele fez lá na semana da criação. Aqui em Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, é uma confirmação do que Deus falou em Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. Quero ler para você o 4º mandamento de Êxodo 20, versos 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Agora veja, no verso 11, fala daquilo que Deus fez lá na semana da criação. Verso 11 diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Aqui existe uma plena harmonia entre o que Deus fez no Jardim do Éden, descansou no 7º dia, abençoou e santificou. Isso é repetido nos 10 mandamentos. Deus é muito convincente e didático, porque aqui diz no 4º mandamento, capítulo 20, verso 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, como está lá em Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, portanto abençoou. Está lá também o 2º verbo, abençoar. São 3 verbos: descansar, abençoar e santificar. E o santificou. Meu querido irmão, não existe dúvida alguma. Quando Jesus Cristo veio à terra, ele não aboliu a lei, ele obedeceu a lei. Todos os sábados, Jesus estava na sinagoga, adorando a Deus. Ele guardava o sábado. Ele não transgredia o sábado bíblico. Ele transgredia, sim, a tradição dos judeus. A tradição proibia mesmo curar pessoas no sábado. Jesus não seguia a tradição. Jesus obedecia os mandamentos de Deus, que não proíbe fazer o bem no sábado. O mandamento de Deus não proíbe curar doentes no sábado. Por isso Jesus guardava os mandamentos de Deus e não a tradição dos hipócritas fariseus. Aqui em Lucas capítulo 4, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 4, verso 16,
diz claramente que Jesus ia todos os sábados à sinagoga. Não somente porque ele era judeu, mas Jesus Cristo obedecia os mandamentos de Deus porque ele era filho de Deus. Assim você também, filho e filha de Deus, deve obedecer os mandamentos de Deus. O Espírito Santo implanta em você a mesma mente obediente de Jesus Cristo. Aqui diz em Lucas 4, verso 16. Chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. A Bíblia diz claramente que era o costume de Jesus ir à igreja sábado após sábado. Meu querido irmão, é importante entendermos essa questão do sábado. Por quê? Porque é o sinal de Deus, é o memorial da criação. O sábado é o sinal de que Deus é o Criador dos céus e da terra. Por isso, a primeira mensagem angélica, quando diz em Apocalipse 14, versos 6 e 7, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, o mar, a terra e as fontes das águas. Queridos, quando a primeira mensagem angélica chama a atenção sua para adorar o Criador dos céus e da terra, está dizendo que o sábado deve ser guardado, porque a única forma de você honrar a Deus como Criador dos céus e da terra é você guardando o sábado, que a Bíblia mostra que é o memorial da criação. Assim como Deus coroou a semana da criação, lá em Gênesis capítulo 2, versos 1 até o verso 3. Deus coroou a semana da criação, colocando o sétimo dia como um monumento que lembra a humanidade de que não existe evolucionismo, existe criacionismo especial. Deus criando e Deus estabelecendo o sétimo dia como um memorial da criação, mostrando que Ele é o Criador dos céus e da terra. E agora o poder papal escreve outros 10 mandamentos no Catecismo Romano. E os 10 mandamentos do Catecismo Romano, ali fala guardar domingos e festas. É uma rebelião clara e aberta contra os mandamentos de Deus. Existem 2 poderes que exigem adoração. Deus exige adoração porque Ele é Deus. E o poder papal exige adoração porque ele quer se colocar no lugar de Deus. Ele quer se assentar no trono de Deus, querendo parecer Deus. E estabeleceu um sinal de autoridade. O sinal de autoridade papal é o domingo, primeiro dia da semana. Por isso, todas as igrejas evangélicas, todas as igrejas protestantes estão se submetendo ao papado, guardando o domingo. Porque não existe um mandamento bíblico que mande guardar o domingo. Só existe um mandamento papal. E isto significa obediência ao papado. O mandamento de Deus, que mostra obediência a Deus, fala claramente, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, meu querido irmão, agora no tempo do fim, a batalha será entre 2 dias de adoração. Um é o sinal de Deus e outro é o sinal do poder papal. A quem vamos adorar? A quem vamos obedecer? Por isso, é importante pregar a mensagem que Deus nos deu para pregar, que não deixam margem para a dúvida. Perceba, leia comigo, mais uma vez, a terceira mensagem angélica. Apocalipse 14, verso 9. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem. São 2 poderes que dominam o mundo agora no tempo do fim. A besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. E elas se mesclam e se misturam, se tornando um só poder. Um poder político e religioso que impõe o sinal da besta, que impõe um decreto dominical. E exige adoração. E aqui diz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Meu querido irmão, esta mensagem de advertência tem que ser pregada para o mundo inteiro. E você precisa fazer a sua decisão ao lado de Deus, o Criador dos céus e da terra, e guardar os mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus. Não guardar os mandamentos papais.
O povo de Deus descrito aqui no Apocalipse está claramente identificado no capítulo 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, o convite de Deus, para que você faça parte do remanescente fiel de Deus, não somente guardando os mandamentos de Deus e tendo a fé em Jesus Cristo como Salvador, mas também pregando esta mensagem e preparando um povo para a segunda vinda de Jesus. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, bendito seja o Senhor Deus, que claramente nos revela em sua palavra o sinal de Deus e o sinal da besta. Só o Senhor pode ser adorado, Criador dos céus e da terra, porque o Senhor é Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Tu és o nosso Deus. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, fazendo-nos proclamadores poderosos, cheios do Espírito Santo, das 3 mensagens angélicas. E volte logo, querido Jesus, é o nosso clamor. Em teu nome pedimos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu querido irmão e irmã, a paz de Jesus. Amém.